dica de hoje é marketing de relacionamento. Ele é realmente uma moeda invisível? Há poucos dias eu ouvi de um grande palestrante, de um grande empresário, que network é o novo poder, que network é a nova moeda. E eu faço uma pergunta, e você não precisa me responder agora, você que está aí nos assistindo, eu faço uma pergunta para que você reflita. Quanto vale a sua rede de contatos? Quanto vale conhecer alguém muito influente? Quanto vale fazer contato com um diretor de uma multinacional que pode colocar você em contato com empresas do mundo inteiro? Eu, todos os dias, como diretor de uma rede internacional de network, digo para você, esse valor é imensurável. Poder se conectar com pessoas, e faço todos os dias isso no Business Network International, uma rede que está em mais de 70 países, e eu posso dizer para vocês que não há dinheiro que pague ter bons contatos. Se eu hoje tivesse apenas R$1.000 na minha conta, eu investiria tudo em bons cafés, com pessoas que têm um poder de influência e que têm uma rede de contatos. Porque tenho aprendido todos os meus dias que mesmo que a gente não feche um negócio, nós devemos abrir relacionamentos. E desses relacionamentos, nós vamos ter muitos negócios. Nós conseguimos sim mensurar a nossa produtividade com o marketing de relacionamento quando nós conseguimos registrar, por exemplo, o número de reuniões que fazemos, nós conseguimos mensurar, por exemplo, o número de conexões que obtemos a partir de uma reunião com algum empresário, ainda que a gente não esteja ali vendendo nada para ele, mas supondo que eu vá num escritório de um grande empresário e peça para ele conexão com algumas pessoas da rede de contatos deles. Eu consigo mensurar quantas reuniões eu consegui agendar a partir dali, mas eu não consigo mensurar em longo prazo a proporção que isso pode tomar. Muitas pessoas costumam dizer que para abrir um negócio, para abrir uma empresa, você precisa muito mais que dinheiro, você precisa conhecer pessoas. Porque se você não conhece pessoas, você vai ser uma ilha, ainda que com capital de giro, ainda que com dinheiro para investir, para fazer publicidade, propaganda, talvez o seu público nem ligue muito para isso. Mas percebam, quando você diz que o seu negócio é bom, quando você diz que o seu produto ou o seu serviço é bom, as pessoas enxergam isso com um determinado valor. Mas quando alguém diz que o seu negócio é bom, as pessoas dão mais atenção. Por isso que as avaliações no Google de empresas crescem muito. E as empresas até pedem que as pessoas avaliem para que ela consiga pontuar e ser jogada para mais pessoas, e ser espalhada para mais pessoas. Por exemplo, quando um consumidor muito satisfeito, muito feliz, posta no seu perfil de rede social, seja no Stories ou no seu feed de notícias, seja onde for, ele posta e marca uma empresa, recomendando essa empresa, toda a rede daquela pessoa, ela recebe essa informação, ou grande parte dessa rede recebe essa informação, e nós vamos trabalhar aí no campo da curiosidade. Marketing de relacionamento passa muito por deixar as pessoas curiosas em relação àquele produto ou àquele serviço. E nada deixa as pessoas mais curiosas do que pessoas que elas conhecem falando de algum produto ou de algum serviço. Para que você que está nos assistindo tenha ideia da força disso, a fonte número 1 de pesquisa de consumo hoje no Brasil é o Google. As pessoas acessam o Google para procurar algum fornecedor de algum produto ou de algum serviço. E a segunda fonte mais buscada pelas pessoas é a recomendação de amigos. Não raras vezes, nós assistimos aí em perfis de rede social pessoas perguntando se alguém conhece um fotógrafo, se alguém conhece um eletricista, se alguém conhece uma lavanderia. E aí os amigos começam a comentar, recomendando. Aliás, eu vou além. Há grupos em redes sociais específicos para recomendação de empresas. Por isso que a gente fala hoje que o marketing de relacionamento é a nova moeda, é o novo poder. Network é o novo poder. E por que é o novo poder? Você é poderoso quando você tem muita informação e quando você tem aliados. Isso dá poder. Mais do que dinheiro, porque os seus aliados podem trazer, consequentemente, muito dinheiro. Fazer marketing de relacionamento é fazer jus ao nome do termo. Marketing, que vem do inglês, busca atrair
consumidores, atrair prospects, atrair leads, atrair clientes. Há um conjunto, há todo um ferramental que se usa hoje para isso. Porém, depois que eles estão aqui, a gente tem que fazer com que eles fiquem aqui o maior tempo possível. Deixá-los fiéis o maior tempo possível. E isso é realmente desafiador. É muito desafiador. E nós temos que ter um cuidado muito grande. Há uma música de um compositor da MPB que diz o seguinte: com açúcar e com afeto, fiz seu doce predileto para você parar em casa. O que você que está nos assistindo tem feito para que o seu cliente fique aí com você? Caso contrário, você só está fazendo marketing e não de relacionamento. Marketing de relacionamento passa sim por atrair, mas também por manter essas pessoas perto de você e recomendando você, falando do seu produto ou do seu serviço para outras pessoas que também terão interesse e que falarão para outras pessoas que também terão interesse e assim sucessivamente. Quando nós falamos que o marketing de relacionamento é uma moeda invisível, é porque nós nunca conseguimos mensurar com precisão o quanto vale o contato com alguém. Muitas vezes, e eu vou citar um exemplo agora que eu aprendi lá no Business Network International, que diz o seguinte: certa vez, alguém colocou em dúvida a capacidade de uma pessoa que vendia brigadeiros artesanais, a capacidade que ela tinha de conectar outros empresários. E alguém disse o seguinte: essa moça, ela não tem condições de fazer parte de um grupo de empresários que busque conexões. Por que ela não tem conexões? Essa moça, ela vende um produto de ticket muito baixo e nós não vemos muito valor agregado nisso. E então, em poucos meses, essa moça conseguiu gerar conexões valiosíssimas para aquele grupo de empresários. E como ela conseguiu isso? Simples, ativando a rede de contatos dela, que até então as pessoas não tinham todo esse conhecimento. E qual era a rede de contatos dela? Ela vendia brigadeiros gourmet em muitas empresas. Portanto, ela conectava empresários a empresas, empresas a empresários, ainda que sejam microempresários, independente do seu porte. Às vezes, nós olhamos para as pessoas e nós preconceituamos, né? Nós temos um preconceito. Se ela vende brigadeiro, ela não deve ter boas relações. Mas nós não nos perguntamos para quem ela vende brigadeiros. Quem é a rede de contatos dela? Com quem ela desenvolve relacionamento no seu dia a dia? E lá está a moeda invisível, está nos relacionamentos. Por isso que dizemos muito que o marketing de relacionamento é o novo poder, é a nova moeda, porque realmente, de fato, não é quem é o eletricista, é com quem o eletricista se relaciona. Não é quem é aquele arquiteto somente. É importante, sim, desenvolvermos relação com aquela pessoa, mas com quem ele desenvolve relacionamento? Será que a rede de contatos dele não tem muitas pessoas que são interessantes para o meu portfólio de clientes? E ele é a minha porta de entrada. Portanto, meus caros, o marketing de relacionamento passa muito por cuidar das pessoas, fazê-las sentirem-se importantes, fazê-las também entenderem que isso é recíproco. Eu ajudo você, você me ajuda, e um vai ajudando o outro, e a maré alta levanta todos os barcos. Quem tem uma visão muito individualista, ou aquele comportamento um tanto quanto caçador ou hunter, como dizem aí no mundo dos negócios, costuma não se dar muito bem, porque as pessoas percebem rapidamente o comportamento do predador diante da presa, e a presa é o consumidor. Quando ele percebe que ele vai ser devorado, ou que ele está caindo em algumas arapucas, esqueçam, não há mais marketing de relacionamento. No máximo que vai acontecer, no máximo, com muita sorte, é uma venda, mas não teremos ali um relacionamento. A dica de hoje é como transformar contatos em negócios. Todo empresário que quer aumentar suas vendas, todo empresário que quer aumentar sua base de clientes, seguramente ele começa uma caminhada pelos seus próprios contatos, falando com seus amigos, com sua família, com pessoas mais próximas, principalmente aquele empresário novo, aquele empreendedor que está iniciando uma jornada no mundo dos negócios. E o que acontece? De fato, nós temos muitos contatos. Se nós pararmos para analisar as nossas redes sociais, por exemplo, o Instagram, que é uma rede que tem muitos usuários, o
grupo Meta, né, com o Facebook, eles nos dizem que nós temos amigos, nós temos seguidores. O LinkedIn, que é uma outra rede também muito focada no mundo dos negócios, o LinkedIn diz que nós temos aí conexões. Eles contam lá o número de conexões. Se você abrir agora a sua agenda do celular, você vai ver uma porção de dados telefônicos, nomes e até nomes de empresas, alguns até com e-mail. Sim, se nós abrirmos a nossa caixa de e-mail, nós vamos ter também uma lista com muitos contatos. Acontece que não importa quantas pessoas você conhece, importa quantas pessoas conhecem você. E o grande desafio para transformar contatos em negócios não é ter uma rede de contatos, e sim manter uma rede de contatos. Porque muitas vezes nós vamos em alguns eventos onde tem vários empresários e que nos cedem ali o seu cartão de visitas ou algo em meio eletrônico, mas fato é que nós não saímos dali com um relacionamento, nós saímos dali com dados sobre alguém. Um nome, um telefone, um e-mail, o nome de uma empresa. De repente nós sabemos até o produto ou até o serviço que aquela pessoa executa, mas nós não temos ainda uma relação. Portanto, ter contatos não necessariamente significa que eu tenho negócios. E para transformar contatos em negócios, há uma longa caminhada. O primeiro passo é cuide de você, cuide da sua empresa, do seu produto ou do seu serviço. Tenha algo diferenciado, tenha algo competitivo para oferecer no mercado. Caso contrário, as pessoas, por mais relação, por mais relacionamento, por mais amizade, por mais afeto que tenham por você, não vão ter interesse em consumir o seu produto ou o seu serviço, já que o mercado oferece outros tantos semelhantes e, de repente, por um preço muito mais atrativo. Cuidar de dentro para fora é um grande passo, é um grande primeiro passo. Por mais amizade que a gente tenha, não é o suficiente. O segundo passo é entender como o meu produto ou o meu serviço pode impactar positivamente na vida das pessoas, ou seja, o que as pessoas vão ganhar comprando o seu produto ou o seu serviço. Se você não é a solução, você é parte do problema. Então você precisa entender qual solução você oferece para o mercado. Dessa forma, você pode até mesmo transformar a sua rede de contatos em grandes promotores do seu negócio. Eu participo, por exemplo, do Business Network International, que é um grupo internacional que faz muitas referências de negócios. E uma das coisas que nós, entre empresários, mais pregamos é justamente ter tantas soluções, tanto benefício para oferecer com o nosso produto ou serviço, que as pessoas gratuitamente vão se encarregar de divulgar esse produto ou esse serviço para a rede de contatos dela. Há um pesquisador chamado Dunbar que pesquisou o número de conexões que nós estabelecemos em vida, por exemplo. E ele disse que nós podemos chegar aí até, em média, 1.500 contatos, 1.500 pessoas que nós, de fato, conhecemos. Porém, não significa que essas 1.500 pessoas vão trabalhar a nosso favor, vão ser promotores do nosso negócio. E pense comigo, se o seu produto ou o seu serviço não for tão bom assim, será que você não corre o risco de transformar os promotores em detratores? Talvez as pessoas não falem mal de você, mas o fato delas não recomendarem o seu produto ou o seu serviço já diz muito, que o silêncio delas fale cada vez mais. Porém, se essas pessoas estão encantadas, estão satisfeitas com a compra que fizeram, com a experiência que tiveram com o seu produto ou com o seu serviço, elas gratuitamente se encarregarão de espalhar coisas boas por aí. Quantos de nós narramos boas viagens que fizemos, quando vamos a um hotel, postamos em nossas redes sociais e até marcamos aquela empresa que tão bem nos recebeu? Quantas vezes nós fazemos ótimas avaliações no Google a respeito de uma empresa quando somos muito bem atendidos? Já diz o popular e velho ditado: diga-me como fui recebido, que eu te direi se volto. E isso tem muito a ver com rede de contatos, porque rede de contatos passa por relações, e relações passam por afeto. E ninguém forma vínculos afetivos, mesmo nos negócios, quando foi mal recebido, mal atendido ou quando a experiência for ruim. O fato é que muitas pessoas se equivocam e acham que o simples fato de alguém ser seu amigo
lhe dá ali uma obrigação de divulgá-lo, de falar bem da sua empresa ou do seu produto, simplesmente por ser seu amigo, ou talvez um familiar ou um parente seu. A confiança, ela é conquistada e ela é perdida diariamente. Nós ganhamos e perdemos confiança diariamente. E as relações de consumo, elas dizem muito respeito à experiência que as pessoas têm com uma empresa, uma pessoa, um produto ou um serviço. E aí, meus caros, por mais afeto que se tenha, por mais amizade que se tenha, por mais ligações parentescas que se tenha, se a experiência com o seu produto ou seu serviço não foi boa, você não vai conseguir transformar contatos em negócios. Você seguirá com seus contatos, mas perderá muitos negócios. E dependendo da experiência, isso pode abalar até mesmo as suas relações, as suas amizades. E isso não é bom. Na dica de hoje sobre como transformar em contatos em negócios, nós temos que também parar e pensar na durabilidade das nossas relações. Muitas pessoas só procuram os outros quando precisam dos outros. É aquele colega que está desempregado e lembra dos seus amigos para pedir um emprego. É aquele outro amigo que está montando um negócio e ele faz, por exemplo, uma lista de transmissão no aplicativo WhatsApp e sai divulgando o seu negócio. E nem mesmo pergunta se você está bem. Ele nem quer saber se você ainda tem aquele número. Algo totalmente robótico, totalmente mecânico. Eu não considero necessariamente isso um erro, mas é um equívoco. Na rede em que eu faço parte de networking, onde nós desenvolvemos muitas relações, nós costumamos dizer que suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. As pessoas não vão ler a sua mensagem, as pessoas não vão ouvir o seu áudio, ou não vão lhe dar a devida atenção até que elas percebam que elas também são importantes para você. Portanto, meus caros, para transformar contatos em negócios, é fundamental ser especialista em pessoas. E pessoas querem se sentir importantes, querem se sentir reconhecidas e gratuitamente, se sentindo assim, elas farão questão de transformar todos os contatos delas em negócios. Não somente para elas, mas também para você. Numa verdadeira lei da reciprocidade, contatos viram negócios quando eles fazem sentido, quando isso tem um significado. Espero ter contribuído com valiosas dicas sobre como transformar a sua rede de contatos em grandes negócios. A dica de hoje é como criar conexões de negócios na era online. Abra seu WhatsApp agora, ou até mesmo seu Instagram, e verifique lá no seu direct, ou no Facebook, o seu Messenger, ou no seu LinkedIn, lá na sua caixa de mensagens, e veja, por exemplo, quantas ofertas você recebeu. São muitas, não há dúvida que são muitas ofertas que recebemos todos os dias. Se você, por exemplo, abrir o seu e-mail, e já que estamos falando de era online, o e-mail está praticamente obsoleto, mas ainda assim, se você abrir o seu e-mail, eu desafio você, abra a sua caixa de spam. Muitas vezes, a caixa de spam, ela tem mais e-mails que a sua própria caixa de entrada. E tudo isso por quê? Porque nós estamos vivendo uma era aceleradamente online. E nessa era online, automaticamente nós temos muitas técnicas, muitos softwares, muitos recursos para que a gente capte clientes ou prospects ou leads via redes sociais, via sites, via e-mail, enfim, uma série de recursos. Nessa captação, o que muita gente chama de captação fria, o que acontece? Muitas vezes nós podemos despertar o interesse de consumo. E aí, num verdadeiro desafio, onde nós temos que transformar público em consumidor, consumidor em cliente e cliente em um verdadeiro torcedor do seu negócio. Você, empresário, você, empreendedor, que está nos ouvindo agora, ouvindo essas dicas sobre como criar conexões em uma era online, precisa entender que por trás de cada máquina, de cada e-mail, de cada perfil do Instagram ou de cada número de WhatsApp, existe uma pessoa. Portanto, antes de enviar uma série de ofertas e de promoções para essas pessoas, procure entender se o seu produto ou o seu serviço
tem algum significado para elas. Se esse produto ou se esse serviço vai impactar positivamente, se ele vai provocar alguma transformação positiva na vida dessas pessoas. Mesmo quando a gente está falando de, por exemplo, um curso online ou até mesmo um produto físico que a gente entrega na casa de alguém, ele tem que ter algum diferencial. Como uma marca X que mande o seu produto para a casa de alguém com um bilhete, com uma frase motivacional que pode mudar o dia daquela pessoa. Ou alguém que manda uma carta assinada à mão por quem fez aquela entrega ou por quem vendeu aquele produto ou aquele serviço. Nós começamos a humanizar mais o processo e assim nós conseguimos verdadeiramente criar conexões com essas pessoas, ainda que por trás de máquinas. Na década de 60, Charles Chaplin escreveu uma frase em que ele dizia que o mundo está cheio de máquinas, o mundo precisa de homens. Não trazendo aqui nenhum discurso sexista, longe disso, mas o que Charles Chaplin se referia na era da automação industrial era: nós temos tantas máquinas que estamos sentindo falta das pessoas. E eu pergunto para você, você também não sente essa falta hoje? Nós sentimos, eu sinto, é muita máquina, é muito pop-up, é muito spam, é muita coisa poluindo a nossa mente de informação e nós sentimos falta de mais relações humanas, ainda que nós estejamos por trás de um software. É muito diferente quando nós falamos com um robô, por exemplo. Nós estamos lá no WhatsApp e sabemos perfeitamente quando estamos sendo atendidos por um robô. Aliás, eu faço um teste com você, que nós fazemos muito lá no Business Network International, que é a organização que eu faço network e onde eu tenho esse aprendizado todo e trago hoje aqui para você. Nós fazemos um teste. Eu te dou aqui o meu celular com o aplicativo do WhatsApp aberto. E você pega o meu WhatsApp, os meus contatos no meu celular e manda um bom dia ou começa a falar com algumas pessoas que estejam ali online. As pessoas saberão que não sou eu. Se você me der o seu celular, o seu WhatsApp aberto e eu começar a conversar com algumas pessoas, elas também saberão que não é você. Por mais que estejamos por trás de um aplicativo, existe ali uma relação, existe ali uma conexão, algo que deixou uma marca. Conectar com as pessoas, mesmo no universo online, passa por, primeiro, dar um significado para essa conexão, para essa abordagem. E a gente vê as abordagens muito focadas só na venda. E se a venda não acontecer? O que aconteceu com aquela relação? Tem e-mails que eu recebo diariamente dizendo que eu devo ter esquecido de clicar em algo, que eu não estou aproveitando a promoção, ou que vai ser a última semana para que eu aproveite aquele desconto ou aquele valor. E eu recebo poucos comunicados querendo saber se eu estou precisando de algo, querendo saber, por exemplo, como eu estou. E não, isso não é uma utopia. Tem uma série de empresas que invadiram, por exemplo, o ramo do pet shop, os pet shops, né? O ramo pet, o mercado pet que tanto cresceu hoje no Brasil. Há empresas que se relacionam muito bem com seus consumidores. No ramo das fintechs, no ramo dos bancos digitais, teve um banco aí que se destacou recentemente por mensagens absurdamente humanizadas com seus clientes, inclusive com cartas em papel enviada para seus consumidores. E estamos falando de um banco digital, cuja agência os clientes nunca pisaram e nunca pisarão na sua vida, porque o banco é digital. Não conhecem o gerente da sua conta, não conhecem as pessoas, mas por trás de tudo isso acontecem algumas histórias, lindas histórias. E uma das histórias foi narrada por uma cliente que se emocionou ao receber a carta escrita à mão por um colaborador desse banco digital. Isso é um exemplo de como humanizar o processo. Ou aquela marca de chocolates que envia algo para casa das pessoas com mensagens absolutamente positivas ou que mudam o dia das pessoas. Ou aquela marca esportiva que envia notícias do time preferido de quem compra consecutivamente, quem compra habitualmente naquela empresa. E isso faz toda a diferença, porque nós estamos nos conectando verdadeiramente com aquela pessoa e não tratando aquela pessoa como apenas mais um número. E há meios para isso. A inteligência artificial tem nos mostrado todos os dias que nós conseguimos evoluir significativamente na humanização dos processos digitais. E isso faz toda a diferença. Imagine, por exemplo, as empresas na área da saúde, logicamente que respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados,
bem atuante hoje no Brasil, mas que consiga estabelecer conexões mais significativas para as pessoas. Isso faz toda a diferença. O que muita gente se preocupa, às vezes, é com o número, mas eu sinto lhes dizer, curtidas não pagam boletos, likes não pagam boletos, encaminhamentos não pagam boletos. O que paga boleto é dinheiro, e o dinheiro vem do seu cliente. E para que ele tire o dinheiro do bolso dele, ainda que eletronicamente, para passar para você, ele precisa perceber aí um significado nisso. Porque se ele não perceber, ele vai no concorrente. Aí ele vai entrar na esfera somente do preço. Por quê? Porque não tem mais conexão. E quando se perde a conexão, ainda que na era online, as pessoas têm muito mais concorrentes para pesquisar online. A oferta é muito maior online. E esse é o perigo. Quando nós marcamos apenas a memória, apenas o cérebro, nós perdemos para qualquer outro concorrente que possa vir a vender mais barato que nós. Mas quando nós marcamos com sensações positivas, com emoções positivas, com experiências positivas, ainda que essa pessoa receba ofertas com um valor inferior, com um preço inferior ao praticado por você, vai ser muito difícil que o seu cliente tome a decisão de trocar de fornecedor de produto ou de serviço. Conectar em tempos online é entender que por trás de cada IP, de cada perfil do Instagram, de cada conta no WhatsApp, de cada perfil no LinkedIn ou no Facebook ou em qualquer outra rede social, existem pessoas. Os próprios sites de relacionamento que explodiram na pandemia, explodiram porque conectam pessoas. O grande segredo, ainda que estejamos por trás de máquinas e redes, é entender como podemos conectar com as pessoas, trazendo significado para essas relações que vão além da venda. Eu finalizo aqui as nossas dicas dizendo que, ao não fechar uma venda, abra um relacionamento. Desse relacionamento, mesmo que online, o seu perfil, o seu site, o seu produto ou o seu serviço pode ser encaminhado para muita gente, só que com uma grande diferença, trazendo ali um grande significado. Espero ter contribuído muito com essas dicas e torço para que você que está aqui nos assistindo consiga se conectar muito com as pessoas na era online.